Eu trouxe para vocês, nesta tarde, um texto que é uma produção de texto feita por um dos colegas desta classe. O texto, ao escrever, ele cometeu algumas incorreções. Eu tenho a impressão que, ao olhar, vocês já estão observando isso, não é? Nós já podemos verificar algumas palavrinhas que estão dispostas de uma maneira, ortograficamente falando, errada. A produção de texto de todas as quintas séries, eu selecionei algumas delas, distribuí para o grupo de alunos. Cada grupo fez a edição do texto de um colega. Além de eles lerem um trabalho de um outro colega, eles puderam corrigir e se sentiram também capazes. Eu sou capaz de corrigir alguma coisa que não seja minha. Saí do trem ansioso. Esse ansioso está correto? Não, né, gente? Qual é a maneira correta de escrever? Com S? Muito bem. E quando você olha com um trabalho de um coleguinha, de uma outra pessoa, ele passa a ser feito com mais atenção. Primeiro, porque você quer conhecer a história. Segundo, porque você encontra palavrinhas que são desconhecidas para você ou não. Eu vou ler o texto, o homem e o trem, o errado, o antes. E depois o Jonathan vai ler o depois. Foi um dia que o homem estava na estação esperando o trem passar. Vê os pássaros contando e se apaixa. O maquinista pergunta, é linda a paisagem. Aí aqui ela escreveu linda com M, de repente junto. Professora Abdala diz que esses erros são marcas da oralidade no texto escrito. O encadeamento sonoro da fala obedece a regras que geralmente não correspondem às da segmentação da escrita. O professor, muitas vezes, enfatiza os erros cometidos, não os explicitando, e o aluno perde a possibilidade de compreender os desvios na passagem oral para a escrita. É o caso de transcrições como de repente, o que, viu, menino, que ora os alunos aprendem, ora desaprendem, porque não vem significado no que estão registrando. E agora o Jonathan vai ler o depois, como ficou. O homem e o trem. Um dia, o homem estava na estação esperando o trem passar. De repente, chega a sua locomotiva. O rapaz entra e fica impressionado. Olha a paisagem. E como é a apreensão da escrita na escola Ellen Keller? Aqui, todos se comunicam em Libras, a língua brasileira de sinais. Primeiro você estimula a criança a estar escrevendo, perdendo esse medo de escrever. Às vezes eles dão muito mais aqui na Libras, então eles entenderam, você explicou o texto, ciências, português, matemática, ele entendeu o que você falou. Mas na hora de escrever faltam palavras, então alguns bloqueiam. E, geralmente ele vai escrever do jeito que ele fala em Libras. Né? Então a estrutura da escrita dele vai vir em Libras. Eu ver o Flor, muito gosta, Rosa, adora, linda. A mulher fotografia já álbum para alunas e as professoras no álbum. A língua de sinais ela é visual. E a forma deles adquirirem o português é diferente do ouvinte. O ouvinte ele vai adquirir o português pela via auditiva, ele vai adquirir pela via visual. Então, como é que ele vai produzir, né, textos melhores se ele não lê? Lê com calma que você vai encontrar. Fácil. Então, ele escreveu o texto, ele vai me dar o texto, nós vamos ler, nós vamos tentar corrigir. Daqui a 2 semanas eu vou dar uma reescrita daquele texto. Ele vai escrever do mesmo jeito que escreveu da primeira vez? Não, porque ele já corrigiu. Você vai escrever a palavra correta. Na verdade, escrito e oral constituem um contínuo que vai do mais oral, se nós pudéssemos dizer assim, que é a conversa espontânea, passando por aquilo que é oral, mas um pouco menos oral. Por exemplo, uma aula, uma conferência, um sermão. Nós temos aquilo que é francamente escrito, o texto jornalístico, o texto acadêmico, por exemplo, um ensaio, onde eu não tenho interferências da oralidade, mas eu tenho aquilo que é escrito, mas tem elementos de oralidade, o e-mail, por exemplo. Hoje eu tenho visto críticas muito severas ao internetês. Vai acabar com a linguagem. Será mesmo que a internet coloca em risco a nossa língua? Eles escrevem abreviadamente, mas isso é a característica da instantaneidade do oral
presente na escrita. Porque às vezes em prova a gente nem percebe e já está escrevendo tudo abreviado. Você a gente abrevia com VC, porque é PQ. Deixa os acentos de lado e coloca uma letra para dar uma sonoridade parecida. Tem aquele beleza que todo mundo abrevia também. O que é notável é você se debruçar sobre as abreviaturas. Por que BLZ dá a ideia de beleza? Isso me remete à origem da escrita alfabética. Quando a escrita alfabética aparece entre os fenícios e depois em outras línguas semíticas, não havia vogais. As vogais são desnecessárias nas línguas semíticas, dado o fato de um fenômeno que se chama alternância vocálica. As vogais são colocadas conforme a classe de palavra, o radical, etc. Então, elas são muito previsíveis. Então, não precisa de vogal. Quando um menino escreve beleza, ele tem a intuição linguística que presidiu a primeira intuição da escrita alfabética. Eu abrevio com consoante. Veja, isso é notável. Não é uma coisa para eu pôr a mão na cabeça dizendo acabou o mundo. Não, isso é o que estava na base de todas as intuições que presidiram ao aparecimento da escrita alfabética e são renovados pelos nossos jovens. E o processo da linguagem, a língua é viva, ela vai se modificar, a internet vai influenciar. Não tem como, ela é uma mídia muito forte que vai influenciar na linguagem do mesmo jeito que a TV e que a rádio também já influenciaram, né? O que não pode é empobrecer. Ele tem que ser usado sem esquecer da outra. Né? Não podemos esquecer a norma padrão, a norma formal, por conta do internetês. Fazer uma pesquisa com Isso, a pesquisa da biografia. Então agora nós vamos chamar o Gabriel. Os sapos engolem mosquitos. Ninguém passa na estrada. É claro que eles precisam ser bem alfabetizados. É claro que precisa ter um ensino bom de português. Mas a internet não vai acabar com a língua. Passaram, os que ainda vivem e os que já morreram. O que determina o que é errado, o que é certo, etc., é o gênero que eu estou utilizando. É o gênero que determina o que vai ser a correção, o tipo de língua que eu vou usar. Os poucos versos que aí vão, em lugar de outros é que os ponho. Tu que me lês, deixa do teu sonho imaginar como serão. Esse é o trabalho grande e único da escola. É ensinar o aluno a produzir texto e a ler texto. Coloquei na lousa, na última aula. Fizemos uma viagem pela poesia através do poema Trem de Ferro. Escreva com suas palavras o que esse estudo lhe permitiu aprender sobre a poesia. O que um professor faz, no fundo, é abrir os horizontes do seu estudante para a grandiosidade da experiência humana, tornando mais humano. Nas ondas da praia, nas ondas do mar, quero ser feliz, quero me afogar. Nas ondas da praia, quem vai me beijar? Quero estrela d'alva, rainha do mar. Quero ser feliz nas ondas do mar, quero esquecer tudo, quero descansar. Alguma pergunta?